Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre o enfrentamento dos mundos, ou seja, o enfrentamento da cultura europeia e da cultura indígena. Também vamos narrar um pouco episódios que ocorreram no período pré-colonial, como por exemplo a produção açucareira, que foi uma atividade importante econômica para os portugueses, e também a descoberta do ouro. O que gerou a descoberta do ouro aqui no Brasil colonial? Período pré-colonial, 1500 a 1530. No dia 22 de abril de 1500, 13 caravelas chegaram aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar de descobrimento do Brasil? Descobrimento é um termo errôneo, posto que os verdadeiros donos da terra são os indígenas e nós não descobrimos algo que já tem dono. Então nós falamos sobre conquista do Brasil, porque conquista é aquilo que é retirado, que é tirado pela força de alguém. E os portugueses fizeram exatamente isso, foi através da exploração, da força, da conquista, que eles obtiveram riquezas, que obtiveram sucesso na conquista da nossa terra. Os portugueses não encontraram o Eldorado esperado, as riquezas, o ouro logo de imediato, e a única atividade que eles puderam fazer para garantir os seus lucros era a extração do pau-brasil, uma madeira avermelhada que podia atingir os tecidos na Europa e também era utilizada para a construção das naus, das caravelas. Vamos ver um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão que veio na primeira expedição ao Brasil. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas que querem parecer de aljôfar, as quais peças, creio, que o capitão manda a Vossa Alteza. Ao analisarmos criticamente a carta de Pero Vaz de Caminha, nós vamos notar aspectos bastante interessantes, como, por exemplo, a negação dos indígenas dos alimentos concedidos pelos portugueses. Pero Vaz de Caminha conta que os portugueses deram um pouco de vinho e pão para os indígenas. E logo que eles experimentaram esses alimentos, eles lançaram para fora, eles cuspiram esses alimentos. Logo, muitas pessoas, ao lerem essas cartas, esses escritos do Pero Vaz de Caminha, disseram que os indígenas eram ingênuos e que não sabiam apreciar as coisas boas que eles trouxeram da Europa. No entanto, se analisarmos a realidade, esses alimentos já estavam estragados, pois ficavam muitos meses dentro das naus. Outro ponto interessante da carta de Pero Vaz de Caminha é que ele fala muito de papagaios. Toda hora ele fala de papagaios, que nessa terra tem muitos papagaios. Se analisarmos também criticamente, ou seja, de uma forma imanente, o que é imanente? Aquilo que está ali escondido, mas que nós temos que trazer à tona, nós vamos ver que no imaginário europeu, uma terra que tinha papagaios era uma terra que tinha ouro. Então era importante, Pero Vaz de Caminha, ressaltar a existência de papagaios na nova terra para que a coroa pudesse continuar investindo nessa conquista. Por causa da extração do pau-brasil, a primeira relação posta entre portugueses e indígenas foi o escambo. Então os indígenas recebiam dos portugueses bugigangas como apitos e coisas sem importância e em troca davam o seu trabalho, cortavam as toras de madeira e levavam essas toras até as caravelas. Então foi a primeira relação, podemos dizer assim, de exploração posta aqui na terra, na nova terra chamada Brasil.
Para guardar a nova terra, o governo português, a coroa portuguesa, criou as chamadas expedições guarda-costa. A primeira foi feita por Martim Afonso e tinha como intenção principal afastar as outras nações interessadas aqui na nova terra. E logo a coroa buscou outros subterfúgios como as capitanias hereditárias e a criação do governo geral. A fase do açúcar, séculos 16 e 17. A atividade principal do período colonial foi o açúcar. Portugal já tinha tido uma experiência favorável em outras terras conquistadas e percebeu que o Nordeste dessa terra, do Brasil, seria fundamental para a plantação da cana, posto que o solo era de massapê, ou o solo roxo, próprio para a plantação da cana, e também porque o Nordeste era mais próximo, seria mais fácil fazer o transporte da cana para a Europa, sendo na região Nordeste, e não mais para dentro, no caso a região Sudeste, que seria mais longe para esse processo. A administração colonial, além de contar com um governo geral que tentava centralizar o poder, também contava com as câmaras municipais, que eram lideradas pelos chamados homens bons. Os homens bons eram os ricos fazendeiros, os senhores de engenho, que, como eu já disse, a atividade principal era a plantação da cana. E esses fazendeiros, esses homens ricos, é quem liderava essa atividade. Então, nós podemos afirmar que desde este momento o povo não participava da vida política da colônia. A economia colonial. A principal atividade econômica no Brasil no período colonial foi a plantação de cana-de-açúcar. Esse sistema teve como base o que nós chamamos hoje de plantation. O plantation é um sistema que tem como base 3 aspectos sine qua non. O primeiro aspecto é a monocultura, ou seja, a colônia só podia plantar aquilo que era concernente à base lucrativa para a metrópole. Então, no caso, o açúcar era uma especiaria, um elemento que era bastante aceito na Europa, e isso traria para a metrópole um lucro exorbitante. O segundo aspecto desse sistema chamado plantation é a mão de obra escrava. Então a metrópole ela não queria gastar, ela não queria pagar para que trabalhadores plantassem a cana e trabalhassem nessa atividade. Então a mão de obra escrava foi fundamental para que essa atividade econômica desse certo. E o terceiro aspecto é a grande extensão de terra. Então, para plantar em grande escala a cana e exportá-la para a Europa, era necessário ter uma grande extensão de terra. Esse momento gera o que nós chamamos de latifúndio no Brasil, Então, os latifúndios, que é uma grande extensão de terra que pertence a um único senhor. Um elemento fundamental na sociedade colonial, a partir da plantação da cana-de-açúcar em 1530, era o senhor de engenho. Então, o senhor de engenho mandava na produção, mandava nos trabalhadores da fazenda. Tinha dois aspectos que nós devemos ressaltar nas fazendas, que era a casa grande e a senzala. Então, o senhor de engenho vivia com a sua família na casa grande, enquanto os trabalhadores negros, escravos, viviam em situações precárias nas senzalas. Havia um instrumento de tortura que lembrava o local onde os cavalos vão beber água. Só que nesse local, que ficava dentro da senzala, todos os dejetos, lavagem, enfim, tudo que era sujo era jogado, até lixo mesmo era jogado nesse local. Quando o trabalhador negro escravo fazia algo que não agradava o senhor, ele era mergulhado nesse local. Então o senhor o mergulhava nesses dejetos, nessa sujeira. Também havia o afamado pelourinho, em que os trabalhadores negros escravos eram amarrados e torturados pelos capatazes.
O mais triste nessa história é que geralmente o feitor também era um negro, mas ele se considerava superior aos seus irmãos, né, aos seus semelhantes que estavam sendo escravizados e que viviam em situações precárias nas senzalas. O trabalhador negro escravo não era considerado um ser humano, e sim uma mercadoria. Inclusive, os escravos eram vendidos e os anúncios dos jornais da época mostram como eles eram tratados. Então, na parte em que vendia-se mercadorias mesmo, mesas, cadeiras, fazendas, enfim, estava ali também trabalhadores escravos. Ou seja, para o senhor de engenho, para a população branca, o negro não era considerado gente. O negro era um ser sem alma e a igreja ratificava esse ideário preconceituoso e segregacionista. A sociedade colonial era também estratificada. Ela contava aí com o senhor de engenho no topo, os trabalhadores livres, funcionários públicos, artesãos, mas a base da economia do período colonial no Brasil era escravocrata. Isso indiscutivelmente. Para ratificar o que eu falei sobre o senhor de engenho, vamos ver um trecho. O senhor de engenho era a figura central de seu grupo familiar. Determinava as funções que cada membro da Casa Grande deveria desempenhar. A esposa do senhor de engenho era totalmente submissa ao marido. Ela vivia para ter filhos, fazer doces, costurar, bordar. Não tinha estudos. Sua vida social limitava-se a ir à igreja e a conversar com as escravas. Os filhos homens passavam alguns tempos na casa de amigos ou parentes que lhes pudessem transmitir ensinamentos fundamentais. O filho mais velho era orientado a suceder o pai na chefia do engenho. Dentre os demais filhos, um geralmente se tornava padre, outro se formava em Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Invasão holandesa no Brasil. De 1630 a 1654, os holandeses habitaram a região nordeste no Brasil, liderados pela figura de Maurício de Nassau. É interessante que os holandeses, eles também estavam preocupados com o comércio do açúcar e tinham uma técnica de refinamento que os portugueses não obtinham. Então, os portugueses eles necessitavam da técnica de refinamento do açúcar dos holandeses. Na região que hoje é o Recife, né? Então na região nordeste, e modernizaram muito essa região. Até hoje, se vocês forem viajar para o Nordeste, vocês vão poder observar os traços holandeses naquela região. Expansão territorial, bandeiras e bandeirantes. Os bandeirantes representam um mito nacional, que foi criado com a intenção de ratificar que só uma elite faz a história. Na verdade, os bandeirantes eram homens comuns que viviam mais na região sudeste, que era uma região desimportante, ou seja, não tinha a importância que o Nordeste possuía por causa da plantação de cana. Esses homens começam a desbravar aquilo que ainda era desconhecido na terra. E eles vão explorar a terra além do Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha. O fato é que esses homens faziam tudo para enriquecer. A intenção principal deles era descobrir ouro. Só que eles eram contratados para capturar indígenas, eles assassinavam os indígenas que se recusassem a vir com eles. Então nós podemos dizer que atualmente os bandeirantes seriam considerados os fora da lei, né? Então assassinos, homicidas, que faziam tudo por dinheiro, que faziam tudo para enriquecer. Ainda hoje, o mito do bandeirante é muito falado, é muito lembrado em São Paulo, porque o bandeirante é considerado um mito, o herói de São Paulo. Nós sabemos que várias rodovias levam o nome de bandeirantes, como a Fernão Dias, Raposo Tavares,
e tantos outros locais que levam, ruas, praças, levam o nome dos bandeirantes, como se eles tivessem sido grandes heróis, desbravadores da nossa terra. Temos que tomar cuidado em criar mitos, pois analisar criticamente os documentos históricos, saber a história do nosso país, faz com que não sejamos facilmente dominados. Na bandeira de São Paulo, nós temos 3 cores principais. O branco, que representa o europeu, a cor preta, que representa o componente africano na nossa terra, e a cor vermelha, que representa o indígena. Só que o vermelho podia representar também o sangue derramado dos indígenas. E os bandeirantes tiveram uma grande participação no genocídio de várias comunidades indígenas. Inclusive, o hino de São Paulo faz referência aos bandeirantes. Não podemos nos esquecer que foi um bandeirante, Domingos Jorge Velho, que destruiu o maior quilombo da história, que foi o Quilombo dos Palmares. Para complementar a minha fala sobre os bandeirantes, vamos prestar atenção no trecho a seguir. A presa dos índios, através de inóspitas paragens, foi a mais audaciosa aventura dos bandeirantes, que, antes de meados do século XVI, começaram a se internar em desconhecidos sertões, substituindo-se à metrópole na formação do nosso território. E, assim, nem os rios caudalosos, nem as florestas emaranhadas, nem os rumos incertos, nem os animais bravios, nem as intempéries, nem os perigos a cada passo, nada os demoveu do cumprimento, embora inconscientemente, de seu destino histórico. A descoberta do ouro. Um elemento fundamental de mudança na sociedade colonial foi a descoberta do ouro. Um bandeirante chamado Borba Gato encontrou o ouro de aluvião no Rio das Velhas, na região das Minas Gerais. O ouro de aluvião era um ouro de pouco valor, por ter sido gasto pelas águas dos rios. Só que, se havia ouro de aluvião ali, também haveria ouro bruto em algum lugar. Logo, eles encontraram mais ouro nas regiões das Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. E essas regiões auríferas começaram a ser superpovoadas, porque as pessoas que se encontravam na região Nordeste logo se mudaram para essas regiões com o intuito de enriquecer. Porque aqueles que vieram de Portugal para o Brasil não tinham a intenção de morar, de se instalar, mas o sonho era enriquecer e voltar a Portugal. A corrida do ouro gerou o surgimento de novos mercados nessas regiões que não eram importantes antes da descoberta do ouro e também gerou uma população local significativa. Vários artistas surgiram nesse momento também. O principal foi Antônio Francisco Lisboa, o nosso afamado Aleijadinho. Muitos escravos foram trazidos da região Nordeste para as regiões auríferas. E lá eles trabalhavam nas minas, buscando ouro para os seus senhores. Eles trabalhavam praticamente nus, para não esconder nenhuma pedra preciosa, e eram vigiados 24 horas por dia pelos seus senhores. Há relatos que narram que muitos negros engoliam pepitas de ouro, diamantes, para tentar assim enganar o seu senhor. Quando a coroa portuguesa descobriu a existência do ouro no Brasil, ela tentou lucrar com isso, não queria ser enganada de forma alguma. E aí ela criou o que nós chamamos de quinto. 20% de todo o ouro encontrado no Brasil tinha que ser entregue à coroa portuguesa. Para não ser enganada, a coroa criou as chamadas casas de fundição. Todo o ouro encontrado teria que ser obrigatoriamente levado às casas de fundição. Lá o ouro era fundido, eles faziam barras e a parte da coroa já era retirada. Revoltas coloniais e conflitos. Também há um mito dizer que tanto no período colonial como depois do período colonial
nunca houve guerras, nunca houve revoltas aqui no Brasil, que o povo brasileiro tem uma raiz pacífica. Isso também é um mito que nós devemos negar. Vou citar algumas revoltas que existiram nesse momento. Guerra dos Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos e a Conjuração Mineira. Todas elas ocorrem por causa da exploração da coroa em relação ao ouro. Vamos prestar atenção no trecho a seguir. De que forma Portugal reagiu em relação ao declínio da produção aurífera? É claro que a exploração compulsória do ouro vai gerar a sua extinção. Só que a coroa portuguesa não acreditava que esse ouro tinha se extinguido. E aí ela começa a cobrar mais e mais da população colonial. A coroa portuguesa reagiu a essa extinção do ouro, gerando o que nós chamamos de derrama hoje. A derrama era uma forma violenta de conseguir mais ouro. Quando a coroa achava que estava sendo roubada pelos colonos e pelos homens que buscavam as pedras preciosas aqui no Brasil, homens pertencentes às milícias invadiam as casas e pegavam tudo o que eles viam nas casas, dentro das casas, para assim as pessoas ficarem com medo e entregar tudo à coroa. Isso vai gerar várias revoltas, inclusive as que eu narrei anteriormente. Uma principal revolta é a Conjuração Mineira. Nós não podemos falar de Inconfidência Mineira, como muitos falam e como muitos livros didáticos trazem. Inconfidência ou inconfidentes foi o termo utilizado pelos portugueses. Então, os homens que foram contra a coroa eram considerados inconfidentes, ou seja, traidores. Nós preferimos então o termo Conjuração Mineira, que é a mesma coisa que revolta. A Conjuração Mineira teve um exemplo na França, em 1789, quando ocorre também a chamada Revolução Francesa. Aqui cabe explicar a diferença entre revolta e revolução. O que nós tivemos em Minas Gerais foi uma revolta. O que nós tivemos na França em 1789 foi uma revolução. Revolução pressupõe uma mudança brusca no estado vigente, no status quo. Revolução, esse termo revolução era utilizado só para falar dos astros, um movimento que o homem não podia ter acesso. Então, os astros têm os seus movimentos, giram por si só e não precisam da ajuda do homem para isso. É aquilo que o homem não tem acesso. No entanto, quando o povo na França sai às ruas e toma a prisão pública, que era a Bastilha, o ministro do rei chega e diz: Seigneur, se une revolução. Senhor, é uma revolução. Ou seja, não tem mais jeito. Não tem como controlar o povo. E dessa forma, revolução passa a ser aquilo que é incontrolável. Revolução é um termo que não pode ser utilizado sempre, porque na história da humanidade poucas revoluções ocorreram. No Brasil, nós nem podemos falar de uma revolução exatamente. Por exemplo, o historiador Boris Fausto fala de Revolução de 1930. Nós falamos de golpe militar de 1930. Temos que tomar cuidado com a utilização do termo revolução. Os filhos da elite, que pertenciam ao movimento, à Conjuração Mineira, não foram assassinados como deveriam ser, segundo o costume da época. Mas eles foram exilados para a África e lá eles enriqueceram e continuaram a sua vida. Só que um tinha que dar o exemplo para que a população não se rebelasse contra a dominação portuguesa. Dona Maria I, que recebeu a alcunha de a louca e também porque tinha problemas mentais, decretou que o mais pobre e órfão, que não tinha nada para deixar, deveria ser sacrificado como exemplo. E eles foram buscar Tiradentes no Rio de Janeiro
e ele recebeu a sua cruel sentença. Tiradentes foi assassinado, o seu corpo esquartejado, e o local onde ele morava foi salgado, que era um costume da época. Quando você jogava sal no local, nada crescia. E também todos os seus pertences foram queimados. Portanto, não sabemos como era a representação física do Tiradentes, porque nada sobrou de seus pertences. O fato é que Tiradentes não participou efetivamente do movimento da Conjuração Mineira. Há várias hipóteses para a história de Tiradentes, inclusive há uma tese de doutorado que foi defendida há pouco tempo, em que o historiador diz que há documentos que provam que Tiradentes não morreu dessa forma, mas foi exilado, só que nós não podemos comprovar essa tese ainda. E Tiradentes ele foi lembrado somente após a proclamação da República em 1889, porque a elite brasileira tem a mania de criar heróis e os militares precisavam de um patrono nacional, precisavam de um exemplo de resistência contra a dominação portuguesa. Tiradentes, então, foi lembrado e a representação do Tiradentes tinha que ser uma representação que fosse aceita pela maioria da população. O povo brasileiro é muito religioso e então representaram Tiradentes muito parecido com Jesus Cristo. Cabelos longos, barbas longas e na representação mais afamada dele tem até uma cruz para que o subconsciente das pessoas faça essa alusão de Tiradentes com o próprio Jesus Cristo. Ainda hoje, em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes, é lembrada a sua morte e a sua pseudo-atuação na Conjuração Mineira. Eles fazem uma peregrinação em favor da alma de Tiradentes, então uma estátua, uma forma de representação de Tiradentes é colocada num esquife, né, num caixão, e esse caixão é levado com andores, muito parecido da forma que os católicos fazem todo ano para lembrarem a morte de Jesus Cristo. E a população vai rezando por Tiradentes, vai lembrando aí o seu suposto feito. A historiografia dominante, que não é a historiografia oficiosa, mas é a oficial, sempre tentou criar heróis nacionais, para dizer que a história ela é feita por indivíduos privilegiados, heróis. Mas, na verdade, a história é feita por cada um de nós. Foi só a partir de 1980 que a historiografia vai mudar, vai se alterar. Só que o Brasil ele viveu uma ditadura terrível, a última que ele viveu, porque ele viveu várias ditaduras, mas a última que ele viveu, de 1964 a 1985, que podou o conhecimento da maioria da população. Então, nas escolas, quando alguém tinha aula de história ou de geografia, só podia aprender dados, nomes e esses ditos mártires da nação, para que esses mártires servissem de exemplo do comportamento que o povo brasileiro tinha que ter em relação à nossa nação. Nós temos que analisar tudo de uma forma crítica. Heróis não existem e nunca existiram. A história é feita por cada um de nós, agentes comuns, indivíduos que engendram as suas atividades cotidianas, indivíduos que pensam, que agem de uma forma específica, indivíduos comuns. Essa é a concepção de história que temos que ter. História representa as ações humanas. Historiografia é o estudo das ações humanas. E todos nós somos seres humanos, e não alguns privilegiados que foram considerados aí os precursores de todo o contexto histórico mundial. A dica de estudo é a obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, do antropólogo Darcy Ribeiro.
tem também o DVD com esse mesmo nome e com entrevista com esse antropólogo famoso e importante chamado Darcy Ribeiro.